Olá, queridos amigos homens e mulheres de prata. É com imenso prazer que damos mais um início às gravações de hoje, aqui no Sicredi, como sempre, essa sede maravilhosa que gentilmente essa cooperativa nos recebe nas nossas gravações. Queria agradecer também a nossa querida Água Prata e todos os apoiadores que têm mantido esse programa no ar. Hoje nós vamos receber Maurício Mota, um empresário executivo que, além de ser um craque na logística, também uma pessoa maravilhosa que vai contar para a gente as relações humanas e a importância de estar na direção de uma companhia. Maurício, muito obrigado pela companhia, pela disposição. Obrigado a você, Cuca, pelo convite, viu? Um prazer. Você está com 54 anos. 54. Me conta um pouquinho, você hoje dirige a AGV. Sim. Né? Mas você tem uma passagem por outras companhias e você depois resolveu assumir a direção de uma empresa. Como é que foi essa transição? Cuca, na verdade, a minha história se confunde um pouco com a história da GV, né? Eu fiquei 21 anos na GV, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre esse período, desde o 98, desde o início, né? Fiquei 21 anos e em 2020 a gente faz a venda da companhia com o grupo mexicano. Eu fico mais 3 anos, decido sair da companhia, a gente pode discutir um pouco mais profundamente. Eu monto uma nova empresa chamada Logvet. E o ano passado agora a gente reintegra a Logvet, faz a aquisição dessa empresa mexicana no Brasil e na Colômbia e relança a marca AGV para o mercado dia 2 de julho de 2025. Então foi um momento muito marcante para o mercado, para a gente. Né? A gente acabou de reassumir a companhia e tem feito um trabalho muito bacana relançando a marca desde o ano passado. E o que é a GV? Para aqueles que não conhecem, fala um pouquinho, porque fala em logística, então não pensa que logística é dentro do supermercado, né? Muita gente pensa... O que é a GV? O que ela faz? A GV é um operador logístico, então basicamente a gente faz armazenagem e transportes, né, em todo o Brasil. Qualquer produto? A gente é muito focado no mercado de saúde animal. A gente é líder no mercado de saúde animal há mais de 20 anos, tanto no Brasil como na Colômbia. Na Colômbia a gente é líder, a gente hoje tem uma operação bem grande, 100% focada em saúde animal e saúde humana. E no Brasil a gente também é muito focado em saúde animal a gente é líder absoluto, saúde humana a gente também está entre os principais players. E também tem algumas operações de consumo, mas o nosso principal foco é a saúde animal. Legal. E vocês... Ou seja, produtos veterinários. Né? Logística, armazenagem e transporte de produtos veterinários. Tá. E vocês operam aqui em que áreas no Brasil? Então, no Brasil, hoje, a gente está falando de 68 pontos de operação. Poxa, a gente tem uma matriz, a nossa matriz fica em Vinhedo, né, onde a empresa nasceu, mas a gente hoje tem 68 operações rodando no Brasil em todos os estados que são relevantes para o setor, né, de agronegócio. Então, se imaginar Centro-Oeste, a gente está em Goiás, Mato Grosso do Sul. Está expandindo cada vez mais. Sul, nos 3 estados, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco. Então, a gente hoje está espalhado pelo Brasil inteiro. A gente tem uma malha muito estruturada e muito focada em atendimento do mercado veterinário. Agora, curiosidade. Sim. O transporte de tudo isso na logística, qual que se usa mais? É rodoviário, ferroviário, fluvial? Qual que é? O aéreo? Boa pergunta. Assim, porque nós estamos num momento muito, né, de transição. É uma boa pergunta. Assim, a gente tem 3 tipos, basicamente, de transporte. Tá? Um que a gente chama de FTL, que é o carro fechado. É o carro que eu pego daqui e levo até o ponto final. Né? Ou passa em alguns pontos para entrega. Isso rodoviário? Isso rodoviário. Tá. Eu tenho outro tipo de transporte rodoviário também, que a gente chama de fracionado, que é quando eu uso os parceiros fracionadores, que são transportadores fracionados. Isso representa hoje para a gente 30% do volume, bastante. 70%, pouquinho menos de 70% é carro fechado, e a gente tem o aéreo também. O aéreo, sendo muito transparente, a gente tenta utilizar o menos possível em função do custo alto e das dificuldades. Normalmente o transporte aéreo, a prioridade é passageiro, não é carga, né? Então a gente tem uma série de iniciativas para migrar do aéreo para o rodoviário, né? Até porque é mais barato para os nossos clientes, inclusive, né? E hoje desculpa perguntar, você como é o CEO, eu vou perguntar à vontade. Hoje a principal transporte que você faz, né? Os seus clientes são a indústria farmacêutica veterinária ou indústria de suprimentos? Qual que é? Não, hoje o nosso principal setor de atuação é uma relação B2B, né? Os nossos clientes são as empresas
e as indústrias farmacêuticas veterinárias. A gente tem um volume muito grande de vacinas, a gente faz operações de vacinas para o Brasil inteiro, com certeza. A gente é o maior operador da América Latina de vacinas. Humana também? Muito mais forte animal, mas é que o volume de vacinas na veterinária é muito grande, né? Até pelo tamanho do gado e tudo mais. Então, a gente também faz humana, mas o nosso grande volume de vacinas é veterinário também. Em que momento nós estamos hoje pensando na pecuária e também no agro? Como é que você vê a sua operação nesse... né? Não sei se é uma crise, porque uma hora chove, uma hora não chove. Tem um problema do Irã, essas coisas todas. A gente está no momento, é uma boa pergunta, a gente está no momento da logística, não é nem no momento, na semana muito complexa, né? Porque com a questão do Irã, a gente está com uma situação toda de aumento de diesel, né? Acho que está todo mundo acompanhando na mídia. Ao mesmo tempo, sai uma medida provisória agora que obriga todos os transportadores do Brasil a criar um aumento compulsório de uma tabela de frete mínimo. Então, nesse momento, bem ontem, né? Anteontem, teve reunião ontem, segunda-feira, que vem tem outra. Para quem não sabe, nós estamos gravando aqui no dia 24 de março de 2026. Exato. Então, essa informação muito... Não, essa informação que você está perguntando agora é on time. Na verdade, a gente está num momento muito crítico, porque realmente o aumento do diesel impacta demais, não só no custo de frete, mas também nos custos de insumos, né? Então, por exemplo, caixa de isopor, que a gente usa muito para vacina, a caixa de EPS, né? Estresse, que são plásticos que a gente usa, muitas coisas que a gente usa no armazém, processo, né? E especialmente no transporte, estão tendo aumentos bem gritantes nesse período em função do aumento do petróleo e tudo mais. E também exportação, nós estamos com dificuldade por exportação, né? Quer dizer, para um pouquinho a logística, você tem sentido que está diminuindo no momento? Na verdade, para a gente não tem sentido uma redução. O que tem acontecido realmente é essa guerra aí de preços agora em função dessa crise, né? Porque a sua operação é uma operação bem complexa, né? Sim. Você depende de terceiros o tempo todo, desde o seu cliente, quem redistribui, como você falou. É uma operação complexa, né? Ô, Cuca, a operação da linha veterinária, eu costumo dizer que ela talvez seja uma das mais complexas, né? Porque quando você pensa na indústria veterinária, você tem produtos perigosos, você tem produtos farmacêuticos veterinários, você tem vacinas. Então, pega o exemplo de uma vacina, você tem que transportar de 2 a 8 graus em toda a cadeia. Então, você tem todo um trabalho de malha, de troca de gelo, etc., de acondicionamento. Então, a linha veterinária é uma linha bem complexa e, normalmente, você não entrega nos grandes centros, você entrega no interior de cada estado, né? Então, realmente, é uma lógica bem complexa, mas a gente, e justamente por isso, a gente tem essa liderança há mais de 20 anos, que a gente criou muitas ferramentas para atender esse mercado, né? Mano, falando em liderança, eu queria saber qual a diferença de um líder assim como você com esses que estão no mercado. O que você daria de dica para essas pessoas que estão indo para a liderança? Eu sei que é crítica, mas... Não, na verdade, eu acho que não me sinto... Eu queria saber assim, na verdade, o senhor precisa ser mais humano ou mais técnico nessa hora? Porque tem muita gente que se afasta, né? O próprio senhor se afasta, que eu escuto muito aqui. Eu acho que assim, quando você pensa em técnica e ser mais humano, ser mais técnico, acho que é um equilíbrio, mas com certeza, se tiver que escolher uma para não fugir da pergunta, eu falaria que tem que ser mais humano, né? Porque a técnica, eu acho que como CEO, você tem que ter um conhecimento profundo dos temas, e isso, como eu realmente, minha carreira, eu comecei como gerente de operações, diretor de operações, depois diretor comercial, até chegar à posição de CEO em 2016. Então, na verdade, eu passei por todas as áreas operacionais, comerciais. Isso me deu muita bagagem, mas eu acho que você tem que ter um bom conhecimento técnico, mas sem dúvida um líder humano, eu acho que você consegue gerar propósito para a turma, você consegue engajar o time a favor daquele negócio. Então, eu acho que você até porque você não, como presidente da empresa, você não vai ser o melhor técnico em todas as áreas, né? Então, você precisa se cercar de gente boa, mas te respondendo, eu acho que se eu tiver que escolher, eu acho que um CEO mais humano, você consegue gerar propósito, engajar o time naquele caminho que tem que ser seguido, né? E você encontra CEOs mais técnicos, mais rígidos, você tem, pela relação que você tem no teu mercado, que é veterinário? Cuca, eu na verdade, assim... Você mexe muito com multinacionais, né? Eu quando assumi a posição de CEO em 2016, a primeira coisa que eu fiz foi, com algumas mentorias, até foi
criar uma agenda de presidente, né? Você tem que criar uma agenda de presidente. Então, eu comecei a participar de alguns grupos. Eu participo de um grupo que chama o IPO, não sei se já ouviu falar, claro. mas que é um grupo só de presidentes de empresas do mundo, e a gente se reúne mensalmente. Então, assim, eu acho que o CEO é um ser humano, tem de todo tipo, né? Mas eu acho que às vezes se isolam, né? Mas eu acho que é isso. O próprio IPO, ele me trouxe muito essa questão. Quando você é um presidente de empresa, você acaba ficando um pouco isolado, né? Mas quando você participa de grupos e cria essa agenda de presidente, ou seja, estar com outros presidentes, trocar ideias, participar de fóruns, etc., você consegue ter outros pontos de vista sobre aqueles assuntos. Então, tem sido muito positivo. Eu acho que eu encontro grandes líderes no mercado hoje. Eu lido com muitos presidentes de empresas e pessoas, mas eu acho que, de uma certa forma, todos caminhando para um lado mais de gestão e menos técnica, até porque a posição que se ocupa, você acaba ficando um pouco mais generalista, né? E fica isolado também, né? Fica isolado. E assim, quais as recomendações que você daria, para quem está galgando chegar a CEO na sua área, por exemplo, que tem o objetivo de ser um grande líder? Eu acho, primeiro, muita resiliência, né? Eu acho que, às vezes, a gente fala muito sobre isso, né? Na nova geração, eu demorei, eu fiquei 17 anos na empresa para me tornar presidente, né? Então, eu acho que muita resiliência, né? Investimento, né? Você tem que estar sempre estudando, né? Buscando se aprimorar. Uma coisa que eu acho que é uma questão de atitude, né? Porque no final, quando você olha para os executivos, tem a questão técnica, mas tem uma questão de atitude, né? Eu me lembro bem que desde o início eu sempre me senti dono do negócio e sempre, independente de ter posições de coordenador, de gerente, eu sempre busquei fazer o melhor e uma atitude proativa de construção. Eu não sei se tem um conselho claro, mas eu acho que para traçar uma carreira, né, que você vai buscando almejar uma posição de diretoria, né, ou de presidente, acho que você tem que ter muita resiliência, muita convicção e acreditar, né? Acreditar, né? E você acha que a passagem pela LogVet te levou a pensar diferente para assumir hoje a GV? Eu já era presidente da GV antes, né? A gente vende a empresa em 2020, aí depois em 2022 eu saio da companhia, decido sair porque o grupo que tinha comprado, eu acreditei naquele momento, muitos falaram que eu fui muito corajoso, mas que a forma de atendimento ao cliente, o que eu acreditava não estava alinhado com a estratégia da empresa naquele momento, decido sair e montar uma coisa. E aí pensei muito, Cuca, sobre o que eu gostaria de fazer naquele momento, tinha acabado de fazer 50 anos, e vi que dentro dos projetos que eu tinha, montar um negócio menor fazia sentido. Montei a LogVet, deu muito certo, em 1 ano e meio a gente cresceu de maneira bem significativa, mas aí o ano passado, a gente, quando fez a aquisição da empresa, a gente incorporou a LogVet, hoje é tudo AGV. O que a LogVet me trouxe, né? Acho que de experiência como líder. Eu acho que uma coisa que me trouxe muito bacana foi que eu entendi, até porque é uma empresa de 150 pessoas, muito menor, mas eu entendi que dá para gerar resultado, dá para crescer sem ter excesso, percebido, né? Sem ter excesso de burocracia ou de muita politicagem que às vezes se encontra em empresas muito grandes. O desafio agora, eu tenho tentado fazer isso, é uma empresa como a GV hoje, que são 8 mil pessoas. 8 mil pessoas? São 8 mil pessoas. Gente, olha que interessante, a gente tem ideia, né, de quantas pessoas trabalham numa empresa do nosso querido agronegócio. Né? A GV hoje são 8 mil pessoas, então na verdade são quase 5 mil no Brasil e 3 mil na Colômbia. Né? Então quando eu olho uma empresa desse tamanho, o maior desafio agora é conseguir também fazer uma empresa com menos burocracia, com mais rapidez na tomada de decisão, etc., mas uma empresa que tem esse tamanho de escala, né? Mas a gente está numa posição muito bacana, porque a gente está numa posição hoje de mercado, que a gente é uma empresa grande, né? A gente fatura esse ano 2 bi, 8 mil pessoas, mas ao mesmo tempo a gente tem uma estrutura muito ágil, né? Muito flexível e muito... A tecnologia te ajuda bastante hoje? A tecnologia ajuda bastante e eu acho que o modelo, a gente tem um conselho administrativo, a gente tem eu como presidente, a gente tem os diretores, então os níveis hierárquicos
a gente tenta montar uma empresa simples para poder ser ágil, né? E os terceirizados? É difícil você conseguir bons terceirizados? Eu acho que, Cuca... Porque você tem a rede de distribuição, como você falou, né? Os terceirizados, eles são, hoje em dia, né, a gente tem terceirizados na limpeza, terceirizados na segurança, terceirizados como transportadores. O trabalho aí é fazer uma boa gestão, ter uma boa governança, bons contratos. Então a gente consegue hoje, já é algo que a gente faça de maneira muito estruturada, né? Então funciona super bem, viu? A gente é bem tranquilo. E os desafios para esse ano? Da empresa e seu, quero saber os seus também. 2026 é um ano, né? A gente relançou a marca AGV para o mercado em 2025. Então 2026 é um ano de consolidação da marca, né? Bastante trabalho com o mercado, né? Criar uma imagem cada vez mais positiva para o mercado, até porque o nosso foco no setor veterinário, no setor do agronegócio é um foco muito grande, né? O nosso maior viés de crescimento, de estabilidade e tudo mais. Então o desafio agora para 2026 é um desafio de consolidar a marca, de continuar prestando um bom serviço, de criar muita inovação. A gente criou um projeto agora que chama Tech Lab, que são 38 pessoas fora da rotina, só pensando em tecnologia, IA, inovação. Que bacana. Então, realmente é um projeto grande, é o nosso maior investimento em serviço. E a Tech Lab, ela tem duas frentes principais, né? Uma é como gerar produtividade através da tecnologia. A outra é como gerar visibilidade para o cliente. Então, tudo que a gente pensa... E fica tudo lá em Valinhos? Ou é tudo online? Não, na verdade, a empresa está no Brasil inteiro, né? Mas a estrutura da Tech Lab, a base, o headquarter é Vinhedo. Mas a gente, na verdade, a tecnologia implantada, ela vale para todas as operações do Brasil, né? Que bacana. E os seus desafios pessoais para esse próximo ano? Os meus desafios pessoais, eu acho que, né, na posição de CEO, acho que tem uma coisa muito interessante, né? Se perguntar qual é o maior desafio, acho que primeiro é gerenciar expectativas, né? Porque você tem expectativas dos sócios, expectativas da equipe, expectativa do cliente, expectativa dos fornecedores, as suas expectativas. Então, tem todo esse desafio aí da gente conseguir atender o mercado cada vez melhor, né? E isso passa por colocar tecnologia, por novos projetos, a gente tem feito isso. Eu acho que tem um desafio também interessante, que é um desafio meu pessoal até, que é realmente criar essa empresa, continuar crescendo, gerando resultado, gerando nível de serviço, mas ao mesmo tempo uma empresa onde as pessoas estejam felizes e sem demagogia, né? Mas que as pessoas com pouca burocracia, com pouca politicagem, onde as pessoas possam se expressar. Então esse é um desafio grande e ainda mais uma empresa de 8 mil pessoas, mas que a gente está bem, bem confiante, assim. E o outro vai ser andar de scooter comigo, né, com o nosso grupo. Não, o outro agora é resolver o diesel, né? Como é que a gente vai fazer? Não. Ô Maurício, muito legal, mas antes de terminar, eu queria que você mandasse uma mensagem para os nossos queridos homens e mulheres de prata, aqui, ó, nessa câmera aqui é sua. Bom, eu acho que, primeiro, obrigado, Cuca, pelo bate-papo. Eu acho que a gente falou aqui sobre liderança e eu acho que a liderança, ela traz um protagonismo de alguma forma, né? Ao mesmo tempo, ela traz uma responsabilidade muito grande, né? Hoje a logística, ela não é só armazenar e transportar, né? Ela passa por todo o processo de ESG, de inclusão, de meio ambiente, né? A gente hoje cada vez mais olhando para a questão do CO2. Com certeza. Então, realmente, eu acho que o recado que eu poderia deixar é que a GV é uma empresa que a gente está construindo com muita responsabilidade, cada vez mais, em termos de responsabilidade social, responsabilidade com a equipe. Afinal de contas, são mais de 8 mil famílias que dependem desse negócio. É verdade, é uma cadeia que ninguém vê, né? Então, realmente, o recado que eu deixo é que a GV está no mercado, a gente está muito focado no setor e para cada vez fazer um trabalho mais bacana. E também estou à disposição aí sempre de portas abertas para os clientes. A gente é uma empresa completamente customer centricity, a gente é realmente muito focado no cliente. Então, tudo que a gente toma de decisão é em prol do que vai gerar valor para o cliente, para o negócio. Então, pode procurar o Maurício. Fico à disposição de quem quiser bater um papo. Tem algum site que a gente possa... Tem o meu e-mail, mauricio.mota@agv.com.br. Quem quiser bater um papo mais aprofundado, estou sempre à disposição. E é um prazer. Legal. E se tiver algum problema, pode ligar que eu encaminho para ele. Maurício, muito obrigado. Mas antes de terminar, queria lembrança da Água Prata, que são as águas tônicas, clube soda. Que bacana, hein? Bonita a embalagem, inclusive. Isso é um mix de produtos
Espero que você goste, deguste bastante. Vou experimentar hoje ainda. Tá bom? Obrigado, Cuca, pelo bate-papo e pela parceria de tantos anos, né? É verdade. Estamos aqui, ó. Nós estamos velhinhos, mas estamos bom. Gente, muito obrigado. Mais uma vez, agradecer a Sicredi, Água Prata e todos aqueles que têm nos acompanhado. Não se esqueça de inscrever no canal, compartilhar e mande sua mensagem. Se quiser alguma coisa, quiser indicar alguém, fale comigo. Forte abraço. Homens de Prata, uma geração de valor. Bye, bye.